Olá pessoal, vamos para a aula 151, revisando o conteúdo, ficha número 2. Nós vamos começar com a questão número 7 da UEL Paraná, que diz assim: em uma estrada, um automóvel de 800 kg e velocidade de 72 km por hora se aproxima de um fundo de vale, conforme esquema a seguir. Sabendo que o raio de curvatura desse fundo vale 20 metros, a força de reação da estrada sobre o carro em newtons vale aproximadamente quanto? Diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na questão número 7, tem um carrinho que vai passar por um fundo de vale, uma parte mais baixa assim, tá? E o carrinho, quando ele passar, ele quer saber na parte mais baixa, tá? Então tu tens o desenho do carrinho, quando ele passar na parte mais baixa, qual é a força de reação da estrada sobre o carro? Como é que se chama essa força? Nós já sabemos. Como é que se chama essa força? Normal. Então nós temos a normal para cima, nós temos o peso do carro para baixo e a velocidade do carro 72 km por hora. O famoso quanto? Quanto é que é mesmo? 20 metros por segundo. Tá? Então nós já vou botar 20 metros por segundo. Tu já sabe, né? Tu já aprendeu lá na aula de transformação de unidades que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, tu divide por 3,6 e vai dar o 20 metros por segundo. Então divide por 3,6. Bom, ele diz que a massa do carro é de 800 kg, tá? A pergunta é, a normal e o peso são iguais? Sim ou não? Não, porque se a normal fosse igual ao peso, a FR dava 0, e aí ele ficava em linha reta. Mas notem que tem que ter força para o centro da trajetória circular. Como é que se chama a força resultante para o centro? Força centrípeta, tá? Então, notem que a força centrípeta é a normal, a maior, tem que ser maior, tem que sobrar para o centro, a normal tem que ser maior, menos o peso. Só que a força centrípeta também ela é sempre calculada como? Como m vezes v ao quadrado por r. Então, por um lado, tu sempre vai fazer a força centrípeta como a resultante das atuantes, normal menos o peso. Por que normal menos o peso? Porque elas estão em sentidos contrários, então é a maior menos a menor. Tá? Então aqui eu vou descobrir a normal. A normal é, ó, menos p vai para o outro lado como mais p mais m vezes v ao quadrado sobre r. Então o peso, como é que eu calculo o peso? Então o peso, tá aqui, se a massa é 800 kg, o peso vai ser 8.000 newtons mais massa 800 vezes velocidade 20 ao quadrado sobre o raio que é 20. Ele me deu que o raio é 20. Tá? Então, o 20 ao quadrado, o quadrado do 20 corta com o 20 do raio. E aí vai ficar o quê? 20 vezes 800. Então a força normal vai dar quanto? 8.000. Lembra, né? Peso, basta pegar a massa em quilogramas e multiplicar pela gravidade que é 10, 8.000 newtons. Então, 8.000 mais, ó, 2 vezes 8 dá 16, com 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, 16.000 mais 8.000, 24.000. 24.000 está na resposta em notação científica. Como é que se faz isso mesmo? Ó, a vírgula está aqui. Aqui a vírgula, ó. Então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 unidades. Portanto, a força normal, está aqui a resposta. Vou passar para cá para não ocupar muito espaço. 2,4, ó, vezes 10 na 4 newtons. Então está aí a força normal, certo? Resposta B de Brasil para a questão número 7. Fechou? Número 8. FUVEST de São Paulo. Uma bola de massa 1 kg presa à extremidade livre de uma mola elástica de constante K, 2.000 newtons por metro,
descreve um movimento circular uniforme de raio 0,5 metros, com velocidade v 10 metros por segundo, sobre uma mesa horizontal sem atrito. A outra extremidade da mola está presa num pino O, segundo a figura abaixo. Então, questão da FUVEST mostra uma mesa horizontal. Opa, horrível esse desenho aqui. O desenho já não é muito bom, né? Então vamos tentar fazer o melhor possível desse desenho aqui. É uma mesa, quem tem o livro aí tá com desenho belezinha, né? Tem um pino, tem uma trajetória circular, vou fazer primeiro a trajetória circular, tem um pino, tem uma mola aqui, e essa mola está presa em um corpo de massa M que está em movimento circular e uniforme. Tá? Ele diz isso para nós, ó, movimento circular uniforme. Se é MCU, nós já sabemos que a força resultante é centrípeta. Agora, notem que a força peso e a força normal se anulam. Tá? A trajetória é uma horizontal. No caso desse problema, a força centrípeta, porque se é MCU tem que ter uma força resultante por cento. A força centrípeta é a força elástica da mola. É a força elástica. A primeira pergunta é: determine o valor da força que a mola aplica na bola. Tá? Bom, notem que se a força centrípeta é a força elástica, então eu vou fazer o quê? Vou calcular a força elástica com mv ao quadrado por r. Ah, professor, mas por que tu não fez K vezes X? Porque eu não tenho a deformação da mola, eu só tenho o K. Ele me deu o K da mola. Tá lá, 2.000 Newton por metro. Mas ele não me deu a deformação da mola. Então eu não tenho como calcular o quê? A força elástica com Kx. Depois a gente vai usar. Mas primeiro, vamos lá. Eu tenho a massa da mola. Quanto é que é a massa da mola? A massa da mola, desculpa, a massa do corpo. 1 kg. Velocidade, ele me diz que a velocidade é 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado. E o raio é o quê? Ele diz que o raio é 0,5 metros. Ele me disse isso, 0,5 metros. Tá aí, o raio da trajetória circular, essa distância é 0,5 metros. Então a força centrípeta, que é a força elástica, é 10 ao quadrado 100, 100 sobre 0,5, tá tudo sistema internacional. Então a resposta aqui vai dar 200 newtons. Tá aí, primeira resposta, 200 newtons é o item A. Quanto vale a força elástica, que nesse caso coincidia com a força centrípeta. Qual o comprimento original antes de ter sido esticada? Nota que não pediu a deformação. Eu sei que o comprimento da mola é 0,5. Ele quer saber antes de ser esticada. Então nós vamos calcular a deformação. Força elástica é igual a K vezes X, não é isso? Eu sei que a força elástica vale 200 Newton, e aqui Newton por metro, tá tudo sistema internacional, então cuida, a resposta vai ser no sistema internacional. K 2000, então 2000 dividido por, 200 dividido por 2000 é igual a 0,1 metros. 0,1 metros é 10 centímetros. Então observe, a pergunta não foi quanto é que é a deformação da mola. A pergunta foi qual o comprimento original antes de ter sido esticada. Se quando ela está sendo esticada, ela está com um raio, ó, o raio é 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros, mas está esticada porque tem força elástica. Se ela esticou 10 centímetros, qual era o comprimento L antes de ser esticada? 40 centímetros, ou 0,4 metros. Não me pediu nenhuma unidade especial, então tá ali, 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros. Tá? Então, antes de ser esticada, está aí o comprimento da mola. Porque ela ficou com 50 e deformou 10, então ela só pode ter partido de 40. Legalzinho a questão da FUVEST. Né? Então vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 é o seguinte. Um bloco A de massa 200 gramas gira sobre uma mesa horizontal sem atrito. O bloco A
está ligado a um bloco B de massa 1 kg por meio de um fio inextensível que passa por um orifício existente na mesa. Essa é da Federal da Bahia. Sabendo que o bloco A descreve um movimento circular uniforme, com velocidade escalar de 10 metros por segundo, e o bloco B permanece em repouso, determine o raio da trajetória em metro e considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa questão caiu algo muito parecido num Enem, numa prova de Enem mais antiga. Olha como é que é essa questão. Tem uma mesa com um furo. E aí tem um bloco A que faz uma trajetória circular aqui ao redor da mesa. Ele mostra o bloco A, que tem 200 gramas. Então, está aqui o bloco A fazendo uma trajetória circular. Agora é que vem o detalhe. Tem uma cordinha presa no bloco A que passa por dentro do buraquinho e aqui, ó, tem um corpo B pendurado. Tá? Então, o corpo A fica em MCU e o corpo B fica em repouso. Essa corda presa no B é a mesma corda presa no A. Notem que pela propriedade lá da tensão nas cordas, a força nessa extremidade, que é a força tensora, é numericamente igual à tensão aqui nessa extremidade, nas duas pontas da corda, é a mesma tensão, certo? Bom, o que eu sei para o bloco B? Que ele está em repouso. Então o peso do B se anula com a tensão, porque se ele está em repouso, o estado mecânico dele, se ele está em repouso, o estado mecânico dele é que a força resultante é zero. Portanto, a tensão na corda é o peso do B, numericamente igual ao peso do B. Como a massa de B é 1 kg, o peso dele é 10 newtons. Então a tensão vale 10 newtons nessa ponta da corda. Mas se ela vale 10 newtons nessa ponta da corda, ela vai valer 10 newtons na outra ponta da corda. Só que o corpo A, qual é o estado do corpo A? O corpo A está em MCU, movimento circular uniforme. Então isso aqui foi para o B. Né? Agora, para o A, estando em MCU, tem força resultante no A. A força resultante no A é centrípeta. Mas adivinha quem é a força centrípeta agora? Peso de A e normal de A se anularam. É a própria tensão na corda, que eu acabei de saber o valor dela. Então a tensão na corda, por um lado, é 10 newtons, já sei. Por outro, é a força centrípeta no A, que é mv ao quadrado sobre R. Bom, agora eu conheço tudo, vou conhecer o raio da trajetória. Tensão, 10 newtons. Massa, só que a massa agora é do corpo A, porque é o corpo A que está em MCU. Então 200 gramas, 0,2 tem que passar para quilogramas em sistema internacional. Massa do A, 200 gramas, que é 0,2 quilogramas. Então, vezes velocidade, ele me deu a velocidade do A sendo 10 metros por segundo, então 10 ao quadrado, sobre R. Nota que eu nem preciso colocar aquele 10 ao quadrado, né? Você vai ver por quê, ó. Esse R vem para cá, tá multiplicando, vai ficar 10 R's. Quer ver? Eu tenho um 10 ao quadrado, então 10R vezes R é igual a 0,2 vezes 10 ao quadrado. Esse 10 multiplicando passa dividindo, vai ficar o quê? Que o raio é 0,2 vezes 10 ao quadrado sobre 10. 10 ao quadrado por 10, eu corto o quadrado com o 10. 0,2 vezes 10, tá quanto? 2 metros. Está ali o raio da trajetória na questão de número 9, Universidade Federal da Bahia. Vamos para a questão de número 10 agora. Questão número 10. A questão número 10 mostra o seguinte. Questão número 10 mostra... A figura a seguir mostra num plano vertical parte dos trilhos do percurso circular de uma montanha russa de um parque de diversões. A dot G igual a 10.
A velocidade mínima que o carrinho deve ter ao passar pelo ponto mais alto da trajetória para não desgrudar dos trilhos vale em metro por segundo quanto? Questão da FUVEST. Nós já fizemos essa, é o mesmo do Globo da Morte. Então tem aqui uma trajetória circular, ele me dá que o raio é 8 metros, e mostra o carrinho da montanha-russa lá no ponto mais de cima. No ponto mais de cima está lá o carrinho. Lembrem que as forças que atuam lá em cima é o que? Peso para baixo e normal também para baixo. Lembra que normal é o contato que o carrinho tem com a superfície lá de cima. Então, normal mais o peso, as duas apontam para o centro, tá vendo? Então eu somo. É igual a força centrípeta, mv ao quadrado por r. A velocidade será mínima quando a normal, ou seja, tu está perdendo o contato, o mínimo que tu pode ter. Então, 0 mais mg, porque peso é mg, né? Massa vezes gravidade. É mv mínima ao quadrado por r. Já fizemos essa dedução, estou fazendo rapidinho aqui, mas nas aulas passadas já fizemos essa dedução. Então tá ali, ó. G vezes R é igual a V mínima ao quadrado. Conclusão, a velocidade mínima, tá aqui a formulazinha, raiz quadrada de G vezes R. Então agora, o que eu vou fazer? Substituo o G e substituo o R. Ele me deu que o G é 10 e ele me deu que o raio é 8. 10 vezes 8, raiz de 80 metros por segundo é a velocidade. O gabarito é C de Canadá, tá? Então assim, pessoal, eu vou dividir em duas partes, não vai ficar muito longa. Fizemos 4 questões. Vamos fazer depois, na parte 2, na aula 152, mais 4 questões. Aí fica mais dividido, não fica um vídeo tão longo, tá? Até a próxima aula. Aquele abraço.